Vamos reforçar informações sobre as vantagens da implantação de estação de monta nas fazendas de cria. O período para entourar as fêmeas geralmente é a partir de setembro, em quase todo o país. Portanto, já é hora de preparar o parque de matrizes para esse manejo. O Cairo Rodrigues está agora com o supervisor de vendas da DSM, Atos Bezerra. Isso mesmo, vamos viajar agora um pouco lá para o sudeste do Pará, mais exatamente em Marabá, conversar aqui com o Atos. Bem-vindo ao programa Noticiário Tortuga. Bom dia, Cairo. É sempre um prazer estar com vocês aqui. A gente é que agradece pela sua participação e hoje para a gente bater um papo aqui sobre estação de monta. Atos, primeiro eu queria te perguntar o seguinte, por que a nutrição ela é um fator aí importante para a estação de monta dentro da propriedade, seja ela a estação de monta com touros mesmo, né, ou com inseminação artificial? A nutrição, Cairo, é o pilar principal para qualquer fase, para qualquer categoria bovina. Principalmente se tratando de matrizes, onde o requerimento nutricional nessa fase, né, nessa categoria, ele é muito alto, né? Então, assim, se a fazenda não fizer um bom manejo nutricional dessas fêmeas que entrarão na estação de monta, poderá comprometer lá no resultado final, que é na produção de bezerro. Essas fêmeas, elas devem estar, né, com excelente score corporal, com um bom score corporal, para ser submetidas à estação de monta. Hoje a gente sabe que o produtor, para criar aí toda essa estratégia, ele precisa levar em consideração vários fatores, né? Eu queria que você citasse alguns deles aqui. Um dos principais fatores que a gente deve levar em consideração para essa categoria, que são fêmeas, né, que serão submetidas à reprodução, é a pastagem, tá? Então, assim, o pecuarista, ele deve se programar, fazer uma boa reserva de forragem para essas fêmeas que serão submetidas, né, a desafio reprodutivo, elas tenham pasto em volume e quantidade para não afetar o score corporal dela. Existem outros fatores que o produtor precisa levar em consideração quando ele vai criar essa estratégia além do pasto? Sim, Caio, sim. Outros fatores são muito importantes, como, por exemplo, a suplementação nutricional, né? A suplementação mineral. Essa fêmea deve ter acesso a um suplemento nutricional, né? E que o consumo atenda o requerimento dela, tanto de macro quanto microelementos, para garantir que todo o processo metabólico, né? Que toda a produção de hormônios seja garantida por esses minerais que são responsáveis pela síntese desses hormônios ligados à reprodução. E quando um produtor está criando aí essa estratégia, tanto levando em consideração o pasto quanto a estratégia de suplementação, a gente tem vários produtores que têm fazendas em regiões diferentes do nosso país. E a gente sabe que o clima aqui, por a gente ser um país muito grande, é muito diferente de uma região para outra. Isso também precisa ser levado em consideração, principalmente quando ele vai avaliar ali a época em que ele vai colocar esses animais, iniciando esses animais na estação de monta, né, Atos? Exatamente, Cairo. Principalmente, a gente pode colocar mesmo, dando um exemplo, aqui do estado do Pará, né? O estado do Pará é gigante, então há regiões que secam mais do que outras regiões, né? O sul do Pará, ele tende a secar um pouco menos do que o oeste do Pará, né? O sudeste aqui, onde eu estou, ele tende a secar um pouco mais do norte do Pará. Então, aqui, citar um exemplo como o Sudeste, que aqui tende a secar um pouco mais. Aqui, em alguns momentos, em alguma fase, em algumas dessas janelas da estação de monta, é necessário uma suplementação diferenciada para essas fêmeas. Somente uma suplementação mineral não vai ser suficiente para a gente elevar o nível de score corporal dessas fêmeas. Então, muitas das vezes, Cairo, a gente é necessário fazer uma suplementação dessas fêmeas proteica ou proteica energética, para poder garantir que essa fêmea entre na estação de monta com um score corporal que somente o mineral não ia garantir que a gente alcançasse esse score corporal para essa fêmea chegar apta na estação de monta, Cairo. Então, assim,
deve-se fazer um bom estudo nutricional pré-estação de monta para a gente definir que suplementação essas fêmeas serão submetidas na estação de monta. Se é somente um suplemento mineral ou se será necessário utilizar um suplemento proteico ou se será necessário utilizar um suplemento proteico energético, Caio. E Atos, falando sobre essa questão da suplementação para manter aí as matrizes com o score corporal adequado para elas entrarem na estação de reprodução, qual que é os benefícios que isso vai trazer aí para os bezerros? Porque a gente sabe que a nutrição dessas vacas, elas vão ser totalmente refletidas aí nesses bezerros, né? E quais são alguns desses benefícios? Então, Caio, o principal benefício para esses bezerros, dessas fêmeas que têm uma excelente suplementação mineral, são que eles vão desmamar mais pesado. Quando você fizer a conta de quilos de bezerro desmamado por hectare ou por fêmeas submetidas à estação de monta, esse número será elevado. Por quê? A fêmea com um bom score corporal, com uma boa suplementação nutricional, essa fêmea, Cairo, ela vai produzir mais leite. Se ela produz mais leite, esse bezerro mama mais, consequentemente, ele engorda mais e desmama mais pesado, Cairo. Então, o principal benefício que tem de uma excelente suplementação para a fêmea é a desmama desse bezerro mais pesado, Cairo. Isso mesmo, né, Atos? E como eu disse, o bezerro aí é totalmente o reflexo da sua mãe, da nutrição que ela recebe durante a estação de monta. Por isso a importância do produtor criar uma boa estratégia aí de suplementação, né? Atos, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Um bom dia para você. Ô, Cairo, eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição para levar mais informações do estado do Pará para o Brasil. Estamos à disposição. Muito obrigado.